Estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos, lembrando que o tema central é o mistério dos dois livros. Para continuarmos então o estudo da Bíblia, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para pedir a direção de Deus com uma oração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos conceder o privilégio de juntos estarmos estudando a Tua Palavra mais esse dia. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito para que o mesmo nos capacite a entender o que estaremos estudando hoje. Pedimos de bom Deus em nome de Jesus. Amém, Pai. O tema de hoje tem a ver com algo muito especial. Uma pergunta que eu faço é: quantos deuses existem? Eu tenho aqui algumas pedras que eu quero mostrar para vocês, não só mostrar como contar a história delas. Eu tive o privilégio de ir em um congresso na Alemanha e o meu filho mais velho, o Abner, ele pediu uma pedra. Ele tem o costume de guardar pedra e eu achei muito interessante, comecei também a guardar algumas de alguns lugares especiais. Essas pedras aqui eu peguei e você vai poder pesquisar no Google lá, digita na internet lá, Ninho da Águia. O Ninho da Águia, ele era a casa de veraneio de Hitler. Olha aqui, era uma casa que fica bem no alto de uma montanha. Para você chegar lá nessa casa, hoje tem questão de turismo, mas foram cortados a montanha, feito o caminho, em alguns lugares túneis, e você chega num local, o ônibus para e você olha, não tem nada. Então você olha para cima, a casa está lá no alto, bem lá em cima. Então você entra num grande túnel, dá para entrar com um carro, e lá nesse túnel você vai, entra à direita, tem tipo uma cúpula, um local meio arredondado, você fica e desce então um elevador. E você entra nesse elevador e você sai dentro da casa. Eu tenho uma outra pedra aqui. Essa é pequenininha, ó. Tá vendo aqui? Quando eu entrei nesse túnel, nós estávamos numa fila, haviam muitos turistas, e a fila parou e eu agachei e tinha um pequeno buraco e eu coloquei a mão e eu consegui tirar essa pedra aqui, ó. Essa pedrinha lá do túnel que vai para a casa de veraneio de Hitler, conhecido como Ninho da Águia. E essas aqui eu peguei lá na montanha, um lugar fantástico, tem uma visão tremenda. Para a gente que é desbravador, é um lugar assim muito legal de ir. Por que eu estou contando isso? Eu fui também no museu de Hitler e eles contam a história de Hitler. E os nazistas, eles tinham Hitler como Deus. Mas será que Hitler poderia ser Deus? Em algumas manifestações das pessoas, eles tratavam ele como Deus. Mas o que eu preciso fazer para ser Deus? Bem, a Bíblia diz o seguinte: para que eu seja Deus, eu preciso ser um criador. Bem, Hitler, ele construiu muitas coisas. Fez algumas coisas extraordinárias. Claro que usando os prisioneiros para construir, tinha muita gente. Mas ele não construiu nada ou melhor, ele não criou nada de extraordinário ou especial. Hitler não passava de um homem que tinha algumas ideias boas, mas pela história, a maioria delas eram ruins, porque levaram pessoas ao sofrimento até extremo. E nós vamos estudar sobre um pouquinho o que a Bíblia apresenta sobre Deus. Conhecer quais são as características de Deus. Vamos lá? Vamos pegar o nosso guia de estudo, estudarmos juntos. O tema 2, que fala sobre a pessoa de Deus. Vou colocar aqui para poder ver as passagens. Primeiro ponto, qual é a natureza de Deus? Qual é a natureza de Deus? Abra sua Bíblia então, Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Evangelho de João, pega a sua Bíblia aí. Vamos ler junto? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra grega ou hebraica usada para espírito é a mesma que vento, sopro. Você consegue ver o vento? Você consegue pegar o vento? Sabe, eu consigo ver as manifestações do vento nas árvores, sinto ele no rosto, mas eu não consigo ver o vento. Eu não consigo pegar o vento. Da mesma forma, assim é Deus. Eu sei que Deus está aqui comigo. Eu sei que Deus está aí com você, mas eu não consigo vê-lo. Algumas vezes eu consigo senti-lo, as manifestações de Deus na minha vida, mas eu não consigo pegá-lo, a menos que Ele permita que eu faça. A Bíblia diz
que Deus chegou a Moisés e disse o seguinte: olha, se você me olhar na face, a minha glória é tão grande que você não vai suportar. Não há ser humano na terra pecador que consiga me ver e sobreviva. E a Bíblia diz que Deus colocou Moisés numa fenda ou numa parte de uma pedra e Deus passou-lhe a glória de Deus na frente de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés viu Deus pelas costas. Aquilo que eu sei de Deus é aquilo que Ele nos mostrou, como estudamos no estudo passado, da revelação. E é o que está na Bíblia. Não tem outra coisa. Então a Bíblia diz que Deus é Espírito. Eu não consigo vê-lo, não consigo pegá-lo, mas eu sei que Ele existe. E pela manifestação dEle, eu consigo senti-lo. Ok? Como Deus se apresenta a nós? Vamos lá? Olha os Salmos 89:6, só para você ter ideia. Esses textos aqui não estão no seu guia de estudo, então pega uma caneta, anota aí, para você poder estar lendo. Salmos 89, verso 6. Olha só para você ter uma ideia de como é Deus. Salmos 89:6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Ou seja, quem é igual a Deus? No livro de 1 João, ele diz o seguinte, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, o amor nós conseguimos senti-lo, mas não conseguimos apalpá-lo ou, de certa forma, vê-lo. Assim é Deus. Não há nada, nem na terra, embaixo dela ou acima dela, que se compare a Deus. Deus, Ele é único. E aí vem uma pergunta bem interessante, né? Esses dias meu filho, o meu caçula aí, o Eliabe, ele diz o seguinte: pai, quem criou Deus? De onde Deus veio? Eu sei que muitos de vocês também têm essa dúvida. Quem criou Deus? De onde Deus veio? Bem, é um assunto bem complicado de explicar. Sabe por quê? A nossa cabeça ou a nossa capacidade mental é muito pequena para entendermos algo tão grandioso. É mais ou menos o seguinte: tem alguém que calça 44 ou 46, conseguir calçar um tênis 36? Com certeza não tem, não cabe. Da mesma maneira, alguns assuntos na nossa mente não conseguem entrar. Mas eu poderia dizer o seguinte: nós temos a tendência de olhar a Deus como seres humanos. Então, para eu existir, alguém tem que ter me criado. Eu tenho meus pais, eu tenho o próprio Deus. Mas agora eu quero dizer para você o seguinte: Deus, Ele sempre existiu. Se alguma coisa existe, foi porque Ele criou. Deus é o Criador ou o originador de todas as coisas. Mas você olha e fala: pastor, não consigo entender. Não se preocupa, não. Quando Jesus voltar, eu e você vamos ter condições de entender claramente não só esse assunto, como muitos outros que nós não conseguimos hoje. Beleza? Porque Deus, Ele é muito grande. É imenso. Tem um livro que diz que nós vamos passar a eternidade estudando sobre o amor de Deus e não vamos estudar tudo. Você consegue entender o que é isso? É algo grandioso demais para nós compreendermos tudo. O que você precisa é aceitar o que Deus tem para nós. E é o que está revelado. Tudo o que está na Bíblia foi revelado por Deus para a nossa salvação, o que nós precisamos hoje. Tá certo? Vamos seguir aqui? Como Deus se manifesta? Vamos voltar aqui na questão da manifestação de Deus. Olha lá a sua Bíblia, Mateus 28, 19. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 28, verso 19. Vamos ler? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebeu que Deus se manifesta através de 3 pessoas? Então vou dizer para você uma coisa aqui já. Deus, Ele não é um nome, Ele é um título. Ok? Deus é um título. Quando eu falo Deus, eu estou me referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque os 3 são Deus. Já vou explicar para você isso aqui. Vamos ler outro texto aqui? Vamos lá? Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá na criação, a manifestação de Deus estava nas 3 pessoas. Veja que o texto diz, façamos, está no plural. Então não é uma pessoa, é pelo menos 2. Correto? Mas nós entendemos que Deus se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade estava presente na criação. Sabe por quê? Porque eles são Deus. Ok? Lembra que eu disse que Deus não é um nome, mas é um título.
Quando eu me refiro a Deus, eu estou me referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É mais ou menos o seguinte, quando você está num acampamento ou mesmo num campuri e alguém chama assim, desbravador, quem olha? Lembra que desbravador não é uma pessoa, não é um nome, mas é um título para um grupo de pessoas. Se você está num grupo de unidade e eu falar desbravador, todo mundo vai olhar. Nós pastores temos um concílio de pastor e tem vários pastores. E tem alguns colegas nossos que gostam de fazer graça, né? E ele fala assim, ô pastor, todo mundo olha, porque pastor é um título. Da mesma forma, Deus também é um título. Vamos ver mais um texto na Bíblia que nos mostra que a Trindade sempre andou junto. Nós vimos eles atuando junto na criação e olha só, Mateus capítulo 3, os versos 16 e 17. Olha aqui, vamos lá? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você percebeu a manifestação dos três aqui? Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba, e Deus fala o quê? Este é o meu Filho amado, a quem eu quero bem. A Trindade sempre andou junto. E o propósito dela hoje é salvar a humanidade. Nós vamos estudar sobre isso também num estudo mais à frente, tá certo? Então nós vimos que Deus ele é Espírito, nós não conseguimos vê-lo, não conseguimos tocá-lo, mas sabemos que ele existe. Nós vimos que não há nada comparado a Deus, nem na terra e nem fora dela, porque Deus é único. Vimos também que se tudo existe é porque Deus criou, Deus sempre existiu, certo? E nós vimos que Deus ele se manifesta em três pessoas. Mas como pode ser isso, pastor? Vamos tentar entender isso aqui, essa questão da Trindade. Nós mexemos com fogo, né? Desbravador gosta de fazer fogueira, cozinhar, precisamos do fogo. Para você ter fogo, você precisa de três elementos, certo? Eu preciso o quê? Oxigênio, eu preciso de combustível e preciso da centelha, ou a faísca. Então nós, desbravadores, vamos acender o fogo, usamos o quê? Oxigênio já está no ar, então nós temos ele em abundância para nós. O combustível, eu posso usar lá em casa, eu uso o gás da cozinha, mas quando eu estou acampado eu vou usar a lenha, a madeira. Então eu tenho o combustível, correto? A centelha pode ser uma pederneira, saindo a faísca, eu posso fazer a fricção ali, um fogo, que sai a brasa, é a centelha, eu posso ter um fósforo, posso ter um isqueiro. Quando eu coloco a centelha no meu combustível com oxigênio, gira ou inicia-se o fogo. Então o fogo, ele só existe na união de três, oxigênio, combustível e centelha. Se eu não tenho um deles, eu não vou ter fogo, certo? Assim também é Deus. Deus só existe na presença dos três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles se manifestam em três pessoas diferentes e com funções diferentes. Ambos são criadores, porque ambos são Deus. Beleza? Deu para entender? Como Deus se manifesta a nós? Vamos voltar um pouquinho. Quando Deus criou o ser humano, fez toda a criação, Adão e Eva, a imagem e semelhança de Deus, e o pecado entrou, houve-se um concílio no céu, um encontro entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para salvar a humanidade. E Jesus, o Filho, ele se ofereceu em morrer em lugar do ser humano. Porque somente um Deus poderia pagar o preço exigido, que a lei exigia, que era a morte. Ok? Tranquilo aí? Para que Deus salvasse o homem, ele teve que vir à terra em forma de homem. Ok? Então vamos ver lá. Filipenses 2, 5 e 7. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpador o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Um Deus vivendo em forma de homem. Jesus, ele se encarnou em ser humano e veio aqui para se manifestar e para salvar eu e você. Esse é Deus. Por isso eu disse que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Esse é um outro fator. Sabe por que Hitler
não pode ser considerado um Deus, porque um Deus ele não é tirano. Um Deus ele é amor. Conta-se uma história, é uma parábola, uma ilustração, que um homem ele gostava muito de cupim. Ele amava cupim. Mas diz que entrou uma doença, um fungo dentro do cupinzeiro, estava acabando com o cupim dele. Ele tinha um cupinzeiro de estimação em casa. E para salvar o seu cupinzeiro, só tinha uma forma. Ele teria que se transformar em um cupim, entrar dentro do cupinzeiro e matar a praga, exterminar esse fungo. E ele não pensou duas vezes. Ele se transformou em cupim, entrou lá dentro e ele acabou com a praga, salvou todo o cupinzeiro. Mas tinha só um detalhe. Quando ele voltasse a ser humano de novo, ele seria um homem, mas com cara de cupim. Bem, o cupim não tem uma cara bonita. E como eu disse, é apenas uma ilustração. Assim foi Deus, assim foi Jesus. Ele deixou a sua forma de Deus, desceu nesse mundo para salvar eu e você, mas ele terá que viver eternamente um Deus em forma de homem. Você consegue entender isso? Bem, há só um Deus na face da terra a qual devemos adorar. E o meu convite para você, desbravador, você quer a partir de hoje ter em sua vida esse único Deus, ter a Jesus como o seu salvador pessoal? Quer deixar que ele habite em seu coração e domine a sua vida e seja o Senhor da sua vida? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, por ser um Deus de amor, um Deus criador, um Deus que nós não podemos ver, mas podemos senti-lo, que está todo o tempo ao nosso lado. Nesse momento, Pai, eu quero te pedir que esteja com cada desbravador, para que não só eles, mas todos nós possamos decidir tê-lo como o Senhor das nossas vidas, aquele que habita em nós, que seja o nosso Deus, o Senhor a quem adoramos. Por favor, é o que nós queremos e é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém, Pai. Foi muito bom estar com vocês em mais esse estudo e eu aguardo você no próximo, tá certo? Não vá perder. Maranata!